Fala pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou continuar falando mal do ChatGPT e traçar um paralelo com este quadro aqui, Isso Não É um Cachimbo, Ceci n'est pas un pipe, do René Magritte. Bom, semana passada eu falei mal do ChatGPT, do uso dele, falei que eu estou fazendo um curso de pesquisa clínica e que a gente é obrigado a postar 5 posts num fórum por semana e tem pessoas do mundo inteiro, o curso é em inglês. E as pessoas, obviamente, estão usando o ChatGPT para fazer os posts. A gente tem que comentar um caso e é bem claro, assim, para quem conhece, quando a pessoa está usando o ChatGPT para fazer aquele post. As ferramentas de plágio não conseguem identificar que aquilo foi feito pelo ChatGPT, mas enfim, você sabe que uma pessoa que mal consegue falar inglês ou falar alguma palavra, escreve um texto com um inglês perfeito ali, e a construção de frase é óbvio que ela usou o ChatGPT, então quase que todo mundo ali está usando o ChatGPT para postar naquele fórum. O que acontece é que o texto é muito bem escrito gramaticalmente, é impecável, a gramática não tem o que falar, os textos são longos e é muito volume de texto. Então está todo mundo postando textos muito grandes, esses textos são sem graça, sem punch, sem nada de pessoal. É um texto assim, quase como se fosse um comer isopor ou a mesma emoção de ir lá e votar no PSDB, sabe? Aquela coisa assim, PSDB, vai. Enfim, não tem emoção nenhuma. O texto é uma fala de coisas gerais, platitudes, enfim. Mas quem conhece, quem usa já há bastante tempo, sabe identificar que aquele texto foi feito pelo ChatGPT. E como o volume de texto é muito grande, ninguém lê e as pessoas que estão avaliando também não vão ler aquele quilômetro de informação. Vão simplesmente olhar a forma e vão falar, tá bom, beleza, tá ótimo, post, ótimo. E foi isso que eu falei semana passada. Bom, essa semana eu queria traçar o paralelo sobre esse quadro. Quem trouxe isso foi uma seguidora, no caso a seguidora é minha mãe, porque eu não tenho tantos seguidores assim, então eu agradeço ela de ter trazido o paralelo. E o quadro é esse, do René Magritte, e o quadro chama Ceci n'est pas un pipe, que é Isto Não É um Cachimbo. O Magritte pintou esse quadro, desenhou um cachimbo e embaixo escreveu essa frase. E por que ele fez isso? Ele queria alertar sobre o fato de que a representação gráfica daquilo de ser um cachimbo não é de verdade um cachimbo. Ninguém vai fumar o quadro, ninguém vai colocar ali o fumo e acender o quadro para fumar. É uma coisa meio óbvia, mas não é tão óbvia assim. Os quadros foram ficando mais realistas, enfim, ninguém achava aquilo mais interessante do que a realidade. Só que a partir dos anos 80, a mídia começou a ficar tão interessante, a televisão, o cinema e depois a internet, que de certa forma esse simulacro passa a ser mais interessante do que a realidade. E a gente consegue ver hoje em dia pessoas que têm problemas seríssimos de discernir o que é realidade e o que não é realidade, o que é o virtual e o que é real. Então esse quadro traz um pouco disso, assim, olha, isso não é um cachimbo, apesar de parecer, apesar da gente se referir na corrida do dia a dia, falar uma figura, uma imagem como se fosse real, não é real. Bom, mas esse quadro tem algo de honesto, ele escreve embaixo, isto não é um cachimbo. O ChatGPT, como ele é autogenerativo e as ferramentas não conseguem identificar que aquilo foi feito pelo ChatGPT, ele pode ser usado em qualquer lugar e você não precisa escrever embaixo, este texto foi gerado pelo ChatGPT. Você pode colocar lá como se fosse seu, como todas as pessoas desse curso estão fazendo. Então, assim, acho que a gente vai ver uma inundação de textos escritos pelo ChatGPT e quando você bater o olho nele, você vai ver, você vai lembrar de mim, daquela coisa que eu falei do gosto do isopor ou votar no PSDB, ou seja, é um texto assim, meio sem graça, aquela Coca-Cola que já perdeu o gás. Enfim, é correta, é bem escrita, mas é uma Coca-Cola sem gás, não tem muita graça a coisa. E aí que vem o meu comentário final. Se a internet e todas as áreas vão ser inundadas por esse texto correto, meio, porém sem graça, o que vai ter graça vai ser o texto autoral ou o texto com uma opinião assim mais extrema, mais para um lado ou mais para o outro. A gente gosta disso, a internet já funciona assim, mas quando tiver lotado de textos assim sem graça e tiver um cara falando
totalmente contra a vacina do Covid ou que a gente tem que se trancar em casa por 5 anos, isso vai chamar mais atenção, porque aí vai ser um texto escrito pela pessoa, usando, enfim, um tom pessoal, dando ali colocando a sua personalidade naquele texto. E eu acho que isso pode fazer com que os extremistas ganhem mais espaço. O ChatGPT tem esse texto muito morno, que é sem graça de ler e, francamente, quando você bate o olho, você quer pular, porque ele é muito, muito sem graça. Coca-Cola sem gás. Então, será que isso não vai dar mais espaço ainda para os extremistas que já ganham todos os holofotes na internet? É isso aí. O que vocês acham? Comenta aí, porque realmente eu estou curioso. E esse é o último texto que eu falo sobre o ChatGPT. Não vou falar mais. E obrigado minha mãe que mandou esse quadro que eu achei bem legal, o paralelo. E realmente, pelo menos o quadro é honesto. Ele avisa embaixo que não é um cachimbo. Até o próximo vídeo. Tchau!